A história todo mundo conhece, embora existam várias variações em cima da mesma. Já teve desenho da Disney, meia dúzia de filmes, seriados, contos, enfim, é daquelas histórias que entrou para o imaginário popular. Criou, de fato, um arquétipo cultural, uma figura mítica, Robin Hood, um herói fora da lei, porque rouba dos ricos para dar aos pobres. Mas você já parou para pensar exatamente nessa história? Tal como outras histórias da época, como o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, são histórias que surgiram primeiro por tradição oral e só muito mais tarde foram escritas. Note que, como existiam durante um grande tempo por mera tradição oral, uma pessoa contando para outra, lógico que essas histórias foram modificadas, coisas novas foram acrescentadas, a ponto de hoje se acreditar que são histórias puramente fictícias, mesmo que tenham originalmente alguma base real. O ponto interessante desse tipo de história é que percebemos como histórias de tradição oral têm uma característica própria. Veja, quando a história é registrada por escrito, ela não pode ser alterada facilmente. Mas quando a história é contada de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, é natural o ser humano acrescentar uma coisa aqui, retirar outra ali, reforçar detalhes, conforme a sua própria conveniência e visão do mundo. A história de Robin Hood deve ter sido alterada inúmeras vezes por inúmeras pessoas, cada um buscando melhorar a história original e com isso impregnando a história com a sua própria visão do mundo. No final, a história que resulta disso mostra muito mais sobre os valores das pessoas que foram contando aquela história ao longo do tempo, os valores culturais daquela sociedade, do que sobre fatos que realmente podem ter acontecido. Ou seja, histórias como essa ensinam muito mais sobre a natureza humana, sobre os nossos preconceitos e valores, muito mais do que sobre fatos reais. Ler essas histórias, mesmo que tenham originalmente uma base real, não estamos lendo sobre história, estamos lendo sobre valores humanos, sobre as coisas que gerações e gerações de pessoas consideravam importantes. E essa história do Robin Hood explica muito sobre a visão humana de liberdade, riqueza e desigualdade social. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Quem foi Robin Hood? Lógico, como qualquer história antiga, existem inúmeras versões dessa história com variações enormes. A versão mais comum da história de Robin Hood conta que um antigo nobre de nome Robert Locksley luta nas cruzadas ao lado do rei Ricardo Coração de Leão. Com a morte do rei Ricardo na França, Locksley volta para a Inglaterra e é perseguido pelo rei João, sucessor do rei Ricardo Coração de Leão, acaba se transformando num fora da lei. Ele organiza um grupo de criminosos que se abriga na floresta de Sherwood e passa a roubar caravanas que passam por ali. Os personagens são quase sempre os mesmos, embora João Pequeno, Frey Tuck, Alan Dale, Will Scarlet. De novo, dependendo da história, alguns desses detalhes são diferentes, alguns personagens mudam. Muitas histórias sequer mencionam a origem do Robin Hood. Outras ainda terminam com o rei Ricardo Coração retornando à Inglaterra e nomeando Robin Hood um cavaleiro. Então, lógico, é uma romantização ou ficção. A questão é, isso foi baseado em fatos reais? Existe alguma verdade aí? Bem, certamente os nomes de Ricardo Coração de Leão, ou Ricardo I da Inglaterra, e Rei João são figuras históricas com amplo registro. Rei Ricardo I foi filho do rei Henrique II da Inglaterra, reinou no século XII. O pai dele foi um dos maiores reis do período normando, tendo unificado sob o mesmo trono, além da Inglaterra, a Normandia e a Aquitânia, grande parte da França hoje em dia. O rei Henrique II teve 4 filhos, os 2 primeiros morreram novos. O rei Ricardo I era o 3º filho dele e havia ainda João, que se tornaria rei após Ricardo. O fato é que Ricardo era muito religioso. Muito novo ele se mudou para Aquitânia, onde hoje é França, mas que na época fazia parte do reino do seu pai. Depois partiu nas cruzadas da época, tendo morrido na França. Fato é que Ricardo I reinou por um período muito curto, de 1189 até 1199,
e sequer esteve na Inglaterra nesse período. Sim, ele esteve no próprio reino, mas lembra que o reino dele na época era maior que a Inglaterra. Na Inglaterra em si, enquanto ele era rei, ele nunca foi. É um rei conhecido principalmente por sua participação nas cruzadas, muito mais que pelo seu governo em si. O povo adorava o rei Ricardo Coração de Leão, mas ele morreu sem deixar herdeiros e a linha sucessória passou então para o seu irmão João. Chega a ser curioso como o rei, que é um arquétipo do bom rei, celebrado na época e até hoje, é um rei que nunca apareceu para reinar. Ele nunca governou de fato. João, o irmão mais novo de Ricardo, foi um rei cruel que cobrava impostos escorchantes dos nobres e da população em geral. Fazia um contraponto a seu irmão tão católico e ético. Rei que governa é um rei ruim. Houve várias revoltas no período do reino de João, que culminaram com a assinatura da Magna Carta. Sim, o rei João, irmão de Ricardo I, foi quem assinou a Magna Carta, a famosa primeiro arquétipo de constituição que houve no mundo. A Magna Carta, para quem não sabe, foi a primeira lei criada não com o propósito de limitar os cidadãos, como é padrão de qualquer lei, mas para limitar o rei, o que o rei poderia fazer. Numa dessas revoltas, na ponta da espada, nobres obrigaram o rei João a assinar tal carta. Ele assinou, mas em seguida ignorou o conteúdo. Rei João jamais obedeceu a Magna Carta em si. Ainda assim, foi a primeira vez que isso foi concebido, essa ideia de uma lei para limitar ou controlar o governo. O que mostra que esse tipo de lei não tem nenhum significado prático, não funciona da mesma forma. Poderosos vão obedecer eventuais constituições, leis de limitação do seu poder, apenas enquanto acharem isso interessante para eles. Quando não for mais interessante, ignoram a lei, mudam a Constituição ou chamam Gilmar Mendes. Leis positivadas só servem para os poderosos justificarem sua violência contra o indivíduo, jamais para você se defender dos poderosos. Então, essa parte da história de Robin Hood encontra sim amparo em fatos históricos. Sim, rei Ricardo era um rei ausente que fez pouco pelo seu reino, mas era amado pelo povo. Rei João, por outro lado, adorava o poder, cobrar impostos e é tido até hoje como um dos reis mais cruéis da Inglaterra em toda a sua história. E foi nesse período, no final do século XII e início do século XIII, que desenrola supostamente tal história. Existem alguns documentários no Discovery, National Geographic e até da BBC que apontam diversas referências históricas factuais sobre uma pessoa de nome Robert Hood, que teria vivido nessa época. Ele teria vivido na cidade de Nottingham, sido batizado na igreja de Santa Maria nessa cidade. Há indícios de documentos até com a sua condenação como um outlaw, ou fora da lei, e um túmulo com o seu nome escrito Robin Hood. Robin é um diminutivo para Robert, e Hood ou Hood é a forma antiga de se escrever hood ou capuz em inglês. Além desses documentários, existem livros acadêmicos sobre o assunto, principalmente de historiadores como Oscar DeVille e David Baldwin. Todos apontam indícios de pessoas reais que podem ter sido Robin Hood, com várias evidências factuais da sua existência. Mas lógico, muito poucos registros formais existem dessa época. Ou seja, até pode ser que a história tenha sim uma base em fatos reais, mas é difícil saber até onde é realidade e, lógico, muito pouco de realidade factual deve ter sobrado nessa história. Bom, existem diferentes versões da história que contam casos diversos. Como eu falei, inclusive tem uma que o rei Ricardo Coração de Leão volta à Inglaterra e nomeia Robin Hood cavaleiro. Lógico, essa parte do rei Ricardo voltar não tem amparo na história. Ricardo, depois das cruzadas, jamais retornou à Inglaterra e foi sucedido por seu irmão João. Em uma das várias histórias sobre Robin Hood, o xerife de Nottingham, a serviço do rei João, extorque os habitantes da pequena cidade com muitos impostos. Robin Hood e seu bando roubam então o carregamento de moedas e mercadorias que seguiam pela floresta para abastecer os cofres do rei João e devolve tais riquezas para os seus donos originais, os habitantes da vila. É curioso como a imagem de Robin Hood hoje vendida como o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres. Mas repara, não é isso que conta essa história, e várias outras também de Robin Hood. Robin Hood é um ladrão que toma de volta do governo impostos roubados dos cidadãos.
e devolve esses impostos aos seus legítimos donos. Lembre-se, o próprio Robin Hood era de classe alta, um rico na época. Não, Robin Hood não rouba dos ricos para dar aos pobres, ele pega de volta o roubo de impostos feito pelo governo e os devolve aos cidadãos. Por isso a história tem tanto apelo. É óbvio para qualquer pessoa que imposto é roubo, uma agressão sem qualquer justificativa em qualquer situação. É óbvio que fazer justiça face a uma agressão como impostos implica em, no mínimo, pegar de volta o que foi roubado. Agora, por que mudaram isso? Por que deturparam na cara dura essa lenda medieval, inventando que Robin Hood faz um tipo de redistribuição de renda, tira dos ricos para dar aos pobres? Literalmente, em nenhum ponto da história existe esse tipo de ação. Todas as ações, entre aspas, criminosas dele foram sempre contra o governo, não contra pessoas ricas. Mas lógico, todo libertário sabe sobre essa deturpação da história de Robin Hood. Eu quero ir além deste ponto. A distorção da história, de dizer que ele roubava dos ricos, quando na verdade roubava do governo, acontece de forma muito simples, porque nos séculos 12, 13, quando supostamente aconteceu a história, uma coisa era mais ou menos o mesmo que a outra. Ricos eram as pessoas que estavam no governo, a aristocracia governamental. Tanto que Robin Hood também é um aristocrata, só que acontece de apoiar uma outra parte do governo que perdeu o poder e assim se tornam fora da lei. Durante parte significativa da história do mundo, riqueza e governo eram basicamente a mesma coisa. Isso só começou a mudar na Renascença, quando o incremento de comércio criou empresas e indivíduos ricos não necessariamente ligados à aristocracia governamental. Os Médicis, em Florença, surgiram como banqueiros ricos, não como governo. Ok que mais adiante eles acabaram se tornando governantes de Florença, mas isso foi posterior. E lógico também que comércio sempre existiu na sociedade humana, muito antes até do que os estados. Também sempre existiram uma ou outra pessoa rica, fora das estruturas hierárquicas como estado ou igreja. Mas eram uma minoria absoluta, era uma exceção da exceção. Não havia como ser algo comum porque as dificuldades de transporte e acumulação de valores sempre colocavam um limite na capacidade de enriquecimento de pessoas fora de uma estrutura de governo, com exércitos e pessoas para proteger a sua riqueza. À medida que o comércio se tornava cada vez mais importante como geração de riqueza, isso criou a alternativa à riqueza hereditária. Se na época de Robin Hood ser governo, ser rei, era basicamente o mesmo que ser rico e vice-versa, a partir do século V, cada vez mais essa ligação se tornava menor. Além de ser uma forma diferente de acumular riqueza, o comércio também tem a característica de não ser ligado a regras de hereditariedade fortes. Lógico que filhos herdam o comércio ou a empresa dos pais, mas não há impedimento para uma outra pessoa criar uma nova empresa de sucesso. Ao contrário da estrutura do governo, tradicionalmente monopolista e hereditária, no comércio existe mobilidade social. Não é algo comum, não é algo fácil, ninguém nunca disse que era fácil, mas pelo menos é possível alguém nascer pobre e morrer um pouco melhor de vida. Esses impactos, que já se sentiam desde a Renascença, se tornam muito mais fortes após a Revolução Industrial, a ponto de a nobreza aristocrática hoje ter relativamente pouca riqueza. Sim, alguns monarcas ainda estão entre as pessoas mais ricas do mundo, mas a grande maioria das pessoas muito ricas vem do comércio, da indústria, do setor de serviços, da geração de riquezas por trocas voluntárias. E, mais que isso, a riqueza vem muito mais da capacidade de fazer dinheiro via comércio do que de herança propriamente dita. Não me entenda mal, lógico que quem recebe herança gorda dos pais tem muito mais chance de se dar bem na vida, mas muitos dos milionários que temos hoje não nasceram ricos. Existe uma chance significativa para quem não teve a tal sorte no nascimento de conseguir chegar lá. Da mesma forma, também existe uma chance significativa de quem nasceu com tal sorte afundar o patrimônio inteiro. Nem todos os herdeiros são tão capazes para os negócios assim. O ponto central aqui é esse. Quando surgiu a história do Robin Hood, ser rico e ser governo era mais ou menos a mesma coisa.
Então, já que ser rico é a mesma coisa que ser governo, será que a fábula de Robin Hood é realmente sobre tirar dos ricos e dar para os pobres, independente de governo? Não, claramente que não. A fábula é sobre restituir aos pobres o que foi roubado pelo governo. Veja, os pobres no final da história estão exatamente como estavam no início, antes de serem roubados pelo governo. Pode ver que numa das histórias mais tradicionais, o primeiro ato de agressão é o rei João cobrando impostos absurdos, roubando a população do dinheiro, usando violência e deixando os camponeses passando fome. Então Robin Hood vai lá e rouba o baú com esses impostos, sementes, demais bens e os retorna aos camponeses. Pode prestar atenção que os camponeses não se revoltam com a desigualdade econômica. Oh, como ele tem mais dinheiro do que eu, precisamos distribuir isso daí. Não é isso. Eles se revoltam porque foram roubados pelo governo. E o herói Robin Hood simplesmente restaura a ordem anterior. Ok, em algumas romantizações ele rouba até mais do que tinha sido roubado pelo povo, então o povo pode terminar até um pouco melhor do que estava antes. Mas a ideia, a agressão original, parte do governo. Não é uma referência a pessoas fazendo redistribuição de renda. Em momento algum, ele busca redistribuir renda ou tirar de alguém apenas porque esse alguém é rico. Os camponeses se revoltam porque foram roubados pelo governo, e o herói, Robin Hood, simplesmente restaura a ordem anterior, usa violência defensiva autorizada pelo PNA. Em momento algum, ele busca redistribuir renda ou tirar de alguém apenas porque esse alguém é rico. Ele justifica sua ação violenta na violência anterior, plenamente libertária a ação dele. É importante ressaltar isso porque, como disse, essas histórias contadas por muitos anos acabam refletindo valores muito bem consolidados na mente humana. Essa história reflete algo que é natural para qualquer pessoa: a justiça em usar violência para reparar violência anterior cometida contra a pessoa. Lógico que o desejo de equidade, a inveja, também é um sentimento natural humano, mas infelizmente para os socialistas e invejosos em geral, não é disso que se trata essa fábula em particular. Estabelecido isso, ocorre um problema. Se você comentar isso com um amigo socialista, ele vai retrucar: ah, mas o comerciante ou industrial rico roubou você também, mais-valia, fetiche da mercadoria, Marx, blá blá blá. Lógico, nada disso faz sentido porque roubo pressupõe obrigar alguém a entregar algo, dinheiro ou coisas, ameaçando usar violência contra essa pessoa. Ninguém é obrigado a aceitar emprego em lugar nenhum. Todos nós precisamos trabalhar para sobreviver, lógico, mas sempre se tem a opção de trabalhar como autônomo, montar seu próprio negócio ou procurar um outro empregador. Mais-valia não existe, como explicamos no vídeo Mais-valia existe, mas mesmo que, por hipótese, existisse, o fato de não ser coação, ameaça de uso de violência, indica que não é roubo. Da mesma forma, comprar um produto qualquer é um ato voluntário. Ah, mas tem propaganda, eles induzem você a ficar com vontade de comprar. Ok, mas você continua não sendo obrigado a comprar. Ninguém usa violência para te obrigar a comprar. Então, mesmo que, supostamente, o produto seja vendido por um valor maior do que vale, isso não caracteriza roubo. Lógico que os argumentos socialistas não sustentam essa lógica. Ainda assim, você vai encontrar uma dificuldade enorme de convencer um socialista de alguma coisa. A impressão que dá é que a inveja é o centro absoluto das preocupações da pessoa. Se tem gente rica, só pode ser porque roubaram dos outros. Como alguém pode ter uma Ferrari e outra pessoa estar passando fome? Não conseguem sair do argumento do jogo de soma zero. É absolutamente impressionante. O mesmo se dá com conservadores que encaram o libertarianismo como utópico. Ah, mas o ANCAP nunca existiu, é utopia. Ah, mas o ser humano não está preparado para isso. Peraí, você quer dizer que seres humanos são imperfeitos e corruptos, são maus por natureza, então vamos colocar uns seres humanos para dirigir os outros e isso vai resolver o problema? Como assim, cara pálida? Você explica que o direito internacional é totalmente ANCAP,
e funciona lindamente. Mas, da mesma forma, é impossível sair disso. Os caras têm uma necessidade de figura paterna, de alguém que vai botar ordem na casa. É uma carência paternal infinita que impede os conservadores de saírem desse ponto. É absolutamente impressionante. Por incrível que pareça, essas coisas têm ligação. Como explicamos no caso da história do Robin Hood e de várias outras, por muito tempo foram transmitidas por via oral. E, com isso, incorporou elementos que as tornavam mais impactantes e coisa e tal. Quanto mais impacto a história traz, maior o incentivo para ser contada, então isso gera uma evolução natural, uma evolução memética. A história evolui com o tempo, retratando os valores morais e éticos das pessoas que a contam. No final, se havia alguma ligação com fatos reais, esses são totalmente secundários, face aos valores humanos impressos na história. Mas esse mecanismo atua conforme os valores das pessoas que contam a história. Imagina-se que essas pessoas têm um conjunto de valores morais comuns constantes. São membros de uma comunidade, uma religião, uma visão de vida. No caso da história do Robin Hood, a Inglaterra medieval dos séculos 13 a 14, que foi quando a história era contada por via oral. Ela foi escrita no século 14. Agora, imagine-se que a mesma história passe por pessoas com morais distintas, com padrões de valores diferentes entre si. Você provavelmente vai acabar com duas versões diferentes da mesma história, com diferenças talvez significativas, porque se desenvolveram por culturas diferentes. Cada um imprimiu na história os seus valores morais, suas pequenas alterações do tipo roubava dos poderosos ou roubava dos ricos, que podem ir se acumulando até a história de um grupo não fazer mais sequer sentido para o outro grupo. Veja, esse tipo de fenômeno acontece em histórias contadas por fala, porque no momento que uma história é escrita, ela se cristaliza. Você ainda pode gerar versões diferentes dessa história, mas sempre tem a versão original para confrontar. A tendência é que essas histórias se tornem muito mais fixas. Em última análise, quem escreve a história acaba escolhendo a versão que mais lhe agrada, e isso já reflete a própria visão daquela pessoa da coisa. De fato, a história de Robin Hood se alterou ainda algumas vezes, mesmo depois de escrita. O filme desenho animado da Disney é um pouco diferente da história escrita. Algumas versões do cinema também são distintas e incorporam mudanças, mas são mudanças pequenas e esparsas no tempo, que refletem especificamente os valores morais daquelas pessoas que escreveram essa versão, mas não necessariamente da comunidade como um todo. A história falada passa por muitas pessoas e, portanto, incorpora uma mediana de valores daquela sociedade muito mais do que uma versão de uma pessoa específica. Podemos pensar que esse tipo de alteração de histórias não acontece mais, visto que tudo hoje é escrito, tudo fica registrado. Muito pouco conhecimento ainda é passado de forma falada. Mas é importante notar que o ponto central não é a forma como a história é contada, mas sim a perenidade da mesma. Embora as histórias hoje sejam escritas, existe um tipo de história que não tem perenidade: notícias. Como são replicadas inúmeras vezes com alterações e repassadas novamente via internet, elas acabam sofrendo um mecanismo semelhante. Acabam sendo incutidas de viés moral e dos valores e posição das pessoas que a propagam. Lembre-se, houve uma época em que as notícias vinham de uma estrutura hierárquica e, portanto, só sofriam alterações impostas por essa estrutura. As notícias eram muito mais constantes. Hoje não. Você percebe a mesma notícia de inúmeras fontes, cada uma delas sofrendo alterações por serem recontadas por outras pessoas com visões de mundo diferente. Mesmo sendo por escrito, elas têm pequenas alterações, terminam com visões aproximadas, moldadas pelos valores sociais e morais das pessoas por onde ela passou. Lembre-se, a linguagem natural humana ela foi concebida para passar informações posicionais, ou seja, não passar informação pura, apenas o delta de informação. Quando falamos algo para alguém, usamos termos com base no nosso conhecimento e no conhecimento que assumimos que a outra pessoa tem, aquela outra pessoa com quem nos comunicamos. Não há como produzir uma informação perfeita, visto que, por definição, a nossa linguagem pressupõe uma base de conhecimento comum.
Como o conhecimento de cada pessoa é único, sempre existem falhas de comunicação. Quando duas pessoas participam da mesma comunidade, compartilham os mesmos valores, naturalmente tendem a convergir em conhecimento e, portanto, o quão mais próximas estão em termos de conhecimento, não fisicamente, mas moralmente, culturalmente, duas pessoas, maior a chance de entenderem o que as demais estão falando. Isso torna a linguagem algo útil. Mas pessoas com visões de mundo muito diferentes acabam por divergir tanto na base de conhecimento que percebem a informação da outra parte como algo sem sentido, sem lógica. O que está acontecendo hoje na disseminação de informações descentralizadas é isso. Cada vez mais pessoas têm contato com informações de diferentes fontes, cheias de carga moral e, por que não dizer, ideológica própria. Não faz sentido para um bolsonarista alguém dizer que Bolsonaro é racista e homofóbico, porque ele nunca fez uma ação real nesse sentido. Mas para o pessoal da esquerda existem inúmeras falas dele com teor homofóbico, do ponto de vista deles basta isso. Da mesma forma, muitos esquerdopatas não conseguem entender como Lula é perseguido, ele só queria botar comida na mesa do pobre. Lógico, os outros vão apontar que ele falhou nisso, ao contrário, colocou fortuna nas contas correntes da família dele e dos amigos. Um enxerga o lado da intenção, o outro lado da consequência. O ponto aqui é que não importa muito qual o ponto de vista que se tome, sempre vai ter alguém com um estoque de conhecimento diferente do seu, de forma que, dada a exata mesma notícia ou informação, vai chegar a conclusões totalmente diferentes. A formação de bolhas de opinião é uma certeza nesse caso, porque você passa a simplesmente não entender e descartar informações e até argumentos vindo de outras bolhas. Como seu estoque de conhecimento é alimentado justamente pelas informações que você entende, e cada vez mais essas informações são direcionadas para um ponto, a tendência é a divergência cada vez maior das bolhas. Você só entende notícias da sua bolha particular de informação, porque seu estoque de conhecimento só te permite entender com clareza essas informações. E com isso, alimenta o seu estoque de conhecimento exatamente com aquelas informações daquela bolha. Uma vez formadas, e claramente essas bolhas já se formaram, a tendência delas é apenas se separar cada vez mais. Parece que não estamos mais falando a mesma língua. Tão absurdas são frases ditas por algumas pessoas esquerdistas ou conservadoras aí em outras bolhas. O que vai resultar no longo prazo disso é uma incógnita. É visível que o establishment trata isso como uma ameaça. Isso é de fato uma ameaça para eles. Ninguém consegue governar uma população que não consegue nem comunicar entre si. Putin recentemente aprovou uma lei com multas fortíssimas para quem compartilhar fake news. Aqui em Banânia, Kim Kataguiri também aprovou uma lei com pena de prisão para quem gera fake news. E tudo isso sem ninguém conseguir dizer exatamente o que é uma fake news. Sim, existe um mínimo de notícias que são factualmente erradas, coisas que nunca existiram, mas se trata de um mínimo. A maior parte do que é chamado de fake news são simplesmente notícias com um direcionamento cultural e moral diferente do seu. É a velha história da transformação de informações pelo compartilhamento. E nada deixa isso mais claro que os sistemas de detecção de fake news, que prontamente alertam para notícias falsas contra o direcionamento moral ou ideológico dos seus, mas se esquecem de apontar o mesmo para direcionamentos morais ou ideológicos iguais aos seus. Isso para eles não é fake news, eles entendem aquela informação. No final, esses mecanismos de detecção de fake news acabam sendo eles mesmos apenas mais um propagador de carga tendenciosa no discurso. Bom, eu não tenho tanta preocupação com essas leis de fake news porque juridicamente é muito difícil efetivamente impor esse tipo de lei. Porque o material probatório é tênue, a coisa toda é muito rápida, é difícil a comprovação de intenção e, mais do que isso, é um comportamento que se tornou padrão na sociedade. A solução para isso não é lutar contra as bolhas culturais, contra a diversidade de opiniões, posto que isso é algo inevitável, mas sim buscar soluções de convivência pacíficas adequadas a uma sociedade nesse formato. Lembre-se, só é um problema se tem solução. Se não tem solução, é um fato da vida e devemos nos adaptar a isso e seguir em frente.
e divergência cultural é um fato da vida. Felizmente, isso é exatamente a situação para a qual a sociedade de leis privadas se adequa melhor. Se você não sabe o que é uma sociedade de leis privadas, veja o vídeo sobre o assunto, o que é uma sociedade de leis privadas. Ninguém precisa pagar mais imposto para um governo com o qual não concorda. Bolsominions podem subscrever a agência de leis privadas Aliança Brasil, petistas podem subscrever a agência de leis privadas Lula Livre, e nós libertários podemos também escolher a melhor agência que preferirmos, sem precisar bancar políticas socialistas ultrapassadas. Cada um de nós na bolha que escolheu, levando a vida em paz e em prosperidade. Anarcocapitalismo é o futuro inevitável. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.